noite! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Fertilidade Dom de Deus. Uma live muito especial hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre adoção. O que você sabe sobre adoção? Conhece um pouquinho sobre o processo de adoção? Hoje tem uma convidada muito especial, a Maria Elisa, do perfil Doar-se Adoção. Ela que gosta de compartilhar sempre a rotina com os meninos, né? A família dela formada pela adoção. Hoje ela vai contar para a gente um pouquinho da história deles, como foi todo o processo deles até a chegada dos meninos, né? Como foi a adaptação, o que é o processo de adoção, quais são os passos, né? Então, tudo isso nós vamos falar nessa live, né? Hoje à noite, tirando algumas dúvidas, né, sobre adoção. Vou convidar a Maria Elisa para entrar, para a gente conversar, né, sobre esse tema que nas últimas se mostrado bastante na mídia, né, Maria Elisa? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, que alegria te receber aqui no Fertilidade Dom de Deus. É uma alegria para mim também muito grande. Nós que sempre conversamos, né, via direct, via WhatsApp, nós estamos sempre em contato, né, antes mesmo do Fertilidade Dom de Deus ser criado, né, nós já estávamos em contato, já Sim, trocávamos bastante informação, né, Maria Elisa? já sim. Graças a Deus, a rede social tem essas vantagens, não é mesmo? Verdade. Verdade. Além de a gente conhecer pessoas novas, né, nós podemos nos aproximar de pessoas de diversos lugares, né? Sim, é muito bom, muito bom. Nossa, é uma felicidade imensa. Verdade, verdade. E além dessa proximidade que a gente gera, eu penso que as redes sociais elas têm sido de grande importância, Maria Elisa, para a gente estar trazendo, né, alguns assuntos, alguns temas que muitas vezes não chegam a todas as pessoas, né? E a adoção, eu Sim, penso que é um tema, né, desses que nós precisamos falar bastante. Tem muito assunto para a gente conversar dentro deste tema, né? tem muito assunto. Até, assim, dá até um pouco de medinho, assim, de repente, falar, dar alguma informação errada, nossa, assim, ó, falar alguma coisa, porque é muita informação, sim, mas é muita informação muito importante, né? Mas Deus vai abençoar que a gente vai conseguir esclarecer algumas dúvidas e falar apenas o que é necessário, nada além do, né, nada fora do que é correto. Mesmo. Maria Elisa, tá me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo Eu bem, tô, pessoal? Ouvindo eu tô, certinho? eu tô. Uhum. Ai, tá bom. Eu também estou te Eu tô ouvindo com bem, então. fone, né? Você tá. Ah, que bom. É, eu tô com fone, eu tô te ouvindo direitinho. Ah, então tá bom. Eu estou sem o fone, mas se tiver tudo certo, né? Continua. Ah, ouvindo Tá bem? tudo. Então tá certinho. Ah, que bom. Então, Maria Elisa, eu queria pedir para você, em primeiro lugar, se apresentar, né? Quem é a Maria Elisa, da onde é esse perfil, né? Sobre o que fala esse perfil, que o nome já diz, né? Já dá pistas, né? Doar-se adoção, né? Mas se apresenta para a Uhum. gente, conta um pouquinho quem é a Maria Elisa, como é a família de vocês. Então, eu tenho 42, 43, já esqueci outro dia, você acredita que eu falei isso? Eu tenho 43 anos, nós somos casados há 13 anos e em 2015 nós decidimos, né, pelo processo de adoção. Desde que a gente se casou, a gente planejava já ter filhos, né? A gente se casou já com 29 anos
E aí a gente já planejou que a gente ia ter filhos logo, que a gente não ia evitar, né? E aí eles não vieram naturalmente. Eu fui fazer um tratamento de miomas, que eu tenho miomas. A gente acredita que isso que dificultou, mas ao certo a gente não sabe também, isso não importa. Os planos de Isso, Deus eram outros, né? é E verdade. aí assim, a gente foi namorado na adolescência, e aí a gente começou a namorar de novo aos 27, namorou um ano e noivou um ano. Oh, que Casamos em legal! 2000, casamos em 2007, dia 21 de abril de 2007. E aí fizemos planos de não nos casar depois dos 30 e depois fizemos planos de não ter os filhos depois dos 40. E Deus providenciou tudo. É assim, coisa de brincadeira, né? Mas aconteceu conforme o planejado. Verdade. Às vezes a gente fala e não, né, fala brincando e não pensa que as nossas palavras também têm um poder, né? Aham. Quando a gente começou a namorar, a gente brincou. A gente não vai passar dos 30, tá bom? Aí, e depois, né, naquela luta fizemos alguns tratamentos para engravidar, mas aí depois eu fui cuidar da minha saúde, né, que era mais importante. Sim. E aí a gente brincava, ó, a gente vai ter filho antes dos 40. E aí a gente teve. E, Aí e deu aí, certo. Marina, depois de quanto tempo de casados que os meninos chegaram? Ou depois de, vamos mudar, depois de quanto tempo de casados vocês começaram as tentativas para Logo engravidar? que a gente, logo Em que a gente seguida? se casou. Sim. Ah, tá. Eles estão brincando ali que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, é É verdade, né? verdade. É verdade. É, Verdade. é. Então, ó, lá no curso de noivos, né, eles orientam, né, sobre os métodos. Foi falado um pouco dos métodos naturais. E aí lá no curso de noivos a gente conversou sobre isso. Se a gente ia evitar de alguma forma, e aí a gente já tomou a decisão que a gente não ia evitar, porque, né, a gente já estava numa idade, né, mulher, né, não pode demorar muito, né, pra, né, então aí a gente nunca evitou, desde que a gente casou, a gente nunca evitou a gravidez, a gente já começou a tentar. Mas Ah, como entendi. eu tive o primeiro mioma com 17 anos, eu fiz a primeira cirurgia de mioma aos 18 anos. Então eu já sabia, né, que eu poderia ter alguma dificuldade para engravidar, então a gente já começou a investigar logo. Acho que um ano, no máximo 2 anos depois, a gente já começou a investigar. E já começou a tratar, eu já comecei a tomar umas medicações, umas vitaminas, nós dois, né? Mas já eu sempre tive a adoção como um sonho meu. Eu Hum. tenho casos muito bem-sucedidos na minha família, o Rogério também tem na família dele. E, e aí a gente já começou a conversar, eu já sempre falava de adoção. O Rogério fala que ele demorou um pouco mais para se decidir, né? Ele fala que ele demorou os 7 anos que a gente para decidir. Mas Aham. aí a gente já foi conversando, mas daí eu tive muitos problemas com os miomas, tive problema sério de saúde. Tinha anemia, né, muito forte. Daí eu fui cuidar primeiro. Sim. Mas assim que eu fiquei boa, né, na última cirurgia, eu fiz uma cirurgia grande, eu tirei muitos miomas, Nossa. tratei anemia, tratei tudo. E aí, então vamos, então vamos. A última cirurgia eu fiz em 2013, em 2015, depois do tratamento encerrado, né? Aí a gente deu entrada com os documentos, com o processo, em agosto de 2015. Maria Elisa, e tu acha que essa questão de já ter casos de adoção na família, né, por parte de vocês dois, influenciou alguma coisa, tornou mais natural o processo, e de certa forma, né, interferiu nessa decisão, ou já era uma decisão, né, que independente disso já estava tomada, já vinha no coração de vocês?
Ah, interferiu com certeza positivamente, com certeza. No meu caso, eu tenho certeza que sim, porque eu sempre tive vontade de adotar, porque eu achava lindo, né, a adoção. Então eu tenho certeza que influenciou, que foi foi praticamente o principal, né? Mas aí depois a vida, assim, era um desejo do meu coração, que era um desejo de Deus também, né? Para mim, para nós, né? Verdade, isso mesmo. E o processo de vocês, como foi? Né? O processo de vocês, eu sei, né? Nós já conversamos outras vezes, e o processo de vocês foi um pouquinho mais rápido do que costumamente a gente vê, né? Mas eu queria assim que tu me contasse um pouquinho como foi esse processo, se ele foi um processo tranquilo mesmo, por isso que foi rápido, o que que fez esse processo ser um pouco mais rápido? Então, a gente é até interessante contar, assim, porque a gente deu entrada em agosto e a gente já sabia que na nossa comarca aconteceria o curso em setembro, né? Porque os pretendentes para adoção têm que fazer o curso de adoção, né? O curso com, no nosso caso, a psicóloga e assistente social do fórum, o promotor e a juíza. Eles Certo. que conduziram o curso. Teve palestra de todos eles. Teve um testemunho de um casal daqui da cidade, muito bonito. E daí a gente deu entrada em agosto. Em setembro a gente já fez o curso. Na outra semana, a equipe técnica, né, que é a psicóloga e a assistente social, já chamaram a gente para entrevista. A entrevista era no outro dia. Ligaram para marcar para outro dia. Daí a gente sentou e conversou. A gente já vinha, lógico, né, conversando sobre isso há muito tempo. Ah, mas né? Aí a gente sentou e conversou, mas a gente não se decidiu por dois. É interessante falar isso. E aí, lá na entrevista, foi excelente a nossa entrevista. Eu lembro, assim, de muitos detalhes. Foi muito legal, muito gostosa a entrevista. Daí uma coisa que elas perguntaram, o que que significava a adoção pra gente, né? A gente falou ter filhos, formar família. E aí elas perguntaram quantos filhos a gente queria ter. Perguntaram do perfil. Primeiro a gente falou até 4 anos. Daí já tinham feito várias perguntas e aí elas perguntaram se a gente queria ter, quantos filhos a gente queria ter. A gente falou, a gente não quer ter só um, né? Pelo menos dois, né? A gente quer Uhum. que tenha um irmão, né? Que o primeiro filho tenha um irmãozinho. Daí elas falaram, então, é, mas aí vocês querem adotar um agora, porque se vocês adotarem um agora, depois vocês vão ter que entrar no final da fila de novo. E daí na hora a gente se olhou e decidiu por dois. Foi meio Nossa, que uma coisa do Espírito Santo, assim, é. Na hora a gente se olhou, a gente falou, não, a gente não quer ter um filho só. Daí elas falaram, então, porque se vocês não querem ter um só, vocês optarem por colocar só um agora no perfil, quando esse primeiro chegar, vocês vão para o final da fila de novo. Daí a gente falou, não, então uhum. a gente já quer colocar dois. Eu lembro que eu olhei pro Rogério e o Rogério falou, ah, então por que a gente já não opta por dois de uma vez? Daí a gente falou, tá, então até dois irmãos, né, independente de ser menino ou menina, de até 4 anos. Daí foi assim que a gente decidiu o perfil. E uma coisa importante se falar, né, que você me perguntou da demora, foi com Isso. certeza uma coisa que com certeza diminuiu o nosso tempo de espera. Com certeza. Né? Porque é um perfil A tido questão assim, de entre ser aspas, como. irmãos? Não, é a questão de ser irmãos, a questão de ser um perfil mais aberto. Por quê? Nós temos Tá. muitos grupos de irmãos na Uhum. fila de adoção, né? Assim, na fila de espera. Temos muitos Sim. grupos de irmãos. Inclusive de dois irmãos é o que menos tem, né? Tem muitos grupos de irmãos, de 3, 4, 5 irmãos. Então, no nosso Uhum. caso, ter optado por dois facilitou. Com certeza acelerou o processo. E Certo. também não chega a ser adoção tardia, mas até 4 anos já é um perfil também mais aberto.
Então a gente chama de perfil aberto, né? Porque se você Geralmente fechar a muito, procura tipo, é até 3 anos, né? Geralmente a procura sim, maior é até 3 anos, né? então, bebê branco, né? Muita gente quer uma criança que seja branca, de pele clara. No nosso caso também a gente não optou por isso. Ah, e um detalhe muito importante que eu me lembrei, que ninguém fala isso pra gente. Doenças tratáveis, que a Uhum. gente colocou inicialmente saudável. E isso freia Certo. muita coisa que a gente não sabia. A gente ficou sabendo disso depois, daí a gente foi lá e mudou. Doenças tratáveis, miopia, rinite, sinusite, bronquite. Se você colocar saudável, daí essas coisas simples que a gente trata, todo mundo tem alguma coisa assim, né? Sim, Usa óculos, sei lá, alguma coisa assim, daí não entra no teu perfil. E ninguém fala isso pra você. nossa. Eu fiquei sabendo disso depois por uma amiga que né? Daí a gente voltou lá e colocou doenças tratáveis. Tanto é que os meninos têm rinite, os dois, o caçula tem bronquite. É, e por isso que é tão importante a gente estar, né, conversando e esclarecendo mesmo essas dúvidas, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas é tanto tempo de espera, né? E às vezes acaba até desistindo antes de começar, né? Mas eu penso que muita coisa ainda precisa ser esclarecido, né? E a gente pode usar então das redes sociais para estar falando sobre isso, né? E você falou muito ali em perfil, né? Pode ser que tenha alguém que está assistindo a gente que não sabe o que é o perfil, né? Então, consegue explicar, assim, o que é o perfil? Esse perfil da criança é o quê? Então, quando a gente faz a entrevista com a equipe técnica do fórum, que é composta por assistente social e psicóloga, né? Ou psicólogo. Daí, Certo. eles já vão pedir para você traçar o perfil da criança que você quer adotar, ou das crianças. Daí você vai falar Aham. sexo, é, se você hoje em dia acho que não é raça, etnia, né? Você Eu vai, não vai lembro. dizer isso. Lembro como tá A no quanti, cadastro. eu não sei se é raça, etnia, você vai Aham. dizer, né? E daí idade, quantos, se você aceita grupos de irmãos, até quantos irmãos, Certo. a região, se pode ser tipo no país inteiro. Aí tem alguém falando que não tinha pensado nessa É, questão de doenças tratáveis. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sabia disso. Daí essa minha amiga, que é advogada, minha madrinha de casamento, que hoje é a nossa advogada no processo de adoção, ela me alertou sobre isso. Daí eu voltei lá no fórum. eu confesso que eu também só fiquei sabendo quando você me falou, Maria Elisa. Nós já tínhamos conversado, né, há algum tempo, né, atrás, e eu também Aham. não sabia, não imaginava que tinha essa opção também, né? Eu acreditava que era só ou saudável, né, ou com algum tipo de problema, mas não sabia que tinha mais distinções, assim, né? E Porque isso você eu fiquei pode, sabendo também lógico. de você. Então, porque você pode optar por uma criança que tem alguma deficiência física, ou de repente uma Uhum. doença grave. Se você que tiver condições, se você quiser, você Isso. faz a sua escolha, né? De repente, a esse casal que deu testemunho no nosso grupo, no nosso curso, eles adotaram Uhum. uma menininha com síndrome de Down. Ela disse que eles já estavam na fila, já tinham um tempão, daí eles estavam na missa um dia, e uns 3 bancos para frente tinha uma criança no colo dos pais com síndrome de Down. E ela falou que deu um clique, ela falou, eu quero. E falou com o Nossa, marido, ele fez concordou. refletir, Ela, né? sim, sim. Ela foi no fórum, acho que na segunda-feira, no outro dia, e a assistente social bateu a mão assim no processo e falou: acabou de chegar o processo de uma menininha com síndrome de Down. Daí Nossa. tinham muitos casais na frente dela e ela sentou e esperou. E aí, assim, esses casais que estavam na frente não quiseram, e daí Uhum. era deles mesmo. Deus não faz nada Nossa, errado, né? Deus providenciou exatamente. todos os caminhos para ela chegar até eles.
Então, Nossa. aí você vai optar por isso também. Saudável, ou com doenças tratáveis, ou então você pode colocar que tenha síndrome de Down, que tenha, que você, né? É uma opção sua. É assim, é meio estranho dizer isso, que você pode escolher o que você quiser. A gente não optou por muito, assim, a gente não colocou muitas restrições, porque se viesse da minha barriga, a gente não ia escolher nada disso, né? Então Verdade. a gente não escolheu raça, a gente não escolheu sexo, a gente só colocou até 4 anos e até 2 irmãos. E aí Muito depois bem. essa coisa das doenças tratáveis, né? Aham. Que daí assim, se a criança tiver miopia, ah não, eles querem saudável. Daí pula você. Nossa, É, que difícil, né? Eu confesso que eu penso assim que é tão difícil, né? Porque você falou assim uma coisa que é bem certa. Se a gente engravida, né, naturalmente, Deus manda, né? Então, a gente não tem essa opção de escolher, né? E claro sim, que a escolha do perfil ela é muito importante, porque o casal ou a família, né, que vai ser o pretendente para receber essas crianças, né, ela precisa saber até onde, né, eles vão conseguir acolher, porque sim, é sim. filho, é para a vida toda, né? É para a vida toda. Então, essa questão do perfil, às vezes, quando a gente começa a falar assim, né, que tem que escolher a idade, né, ou as características, às vezes parece um pouco dolorido, né? Mas Sim, eu pode penso soar que assim, meio, né? até mesmo com um ar meio preconceituoso muitas vezes, né? Mas eu penso que também algumas coisas, né? Por exemplo, a quantidade, o número de irmãos. Nem todo mundo consegue tem as condições para adotar um grupo de irmãos, né? Ou um grupo Sim, muito é. grande, às vezes, né, três, quatro ou Uhum. mais irmãos. Né? Então, essa questão do perfil, ela é bem importante, né? E é muito pessoal, muito individual mesmo, né? Vai da realidade Sim, de cada um. lógico, é. Isso vai de cada um, não é assim. Pode parecer preconceituoso, até doloroso você pensar que você tem que escolher como se fosse uma mercadoria. Mas se você tiver de coração aberto, você vai fazer aquilo com o teu coração, você não vai, né? E você não tem que sofrer também pelas escolhas que você está fazendo. Pedir para Deus Uhum. encaminhar, Deus te mostrar, foi o que aconteceu com a gente, Isso. porque a gente rezou, a gente pediu a luz do Espírito Santo, e lá na hora a gente decidiu, a gente se olhou e decidiu. Não E era deu uma tudo coisa que a gente certo. tinha planejado. Sim, deu tudo certo. Deu tudo certo. E assim, no meio desse processo de vocês, teve algum momento difícil, assim, que de repente vocês balançaram, pensaram assim, não vai dar certo, ou né, vamos desistir, ou vai demorar? Porque eu acredito que vocês não imaginavam que ia ser assim tão rápida a chegada dos meninos, né? É, no nosso caso foi bem rápido. Eu não tenho lembrança da Foram gente ter quantos pensado em meses? desistir. A gente ficou, a gente entrou com o processo em agosto de 2015, os meninos chegaram em setembro de 2016. Em Nossa, novembro, a gente fez o curso em setembro e a entrevista. muito rápido. Daí a equipe técnica deu o parecer, Ministério Público, e o juiz deu a sentença em novembro. E daí a gente entrou no cadastro, acho que demorou mais uns 2 meses. A gente entrou, né, no Uhum. cadastro nacional, na época ainda era o cadastro nacional, hoje é sistema, né, nacional. Isso. Uhum. E aí eles chegaram, só que foi o seguinte, eu comecei a contar para todo mundo. Eu comecei a contar para todo mundo. Entrei num monte de grupo no Facebook. E aí, assim, os meninos, a gente ficou sabendo deles através de amigos. E daí a gente foi atrás, manifestou interesse. Daí o nosso processo foi enviado para o fórum de lá, chegou nas mãos do juiz, o juiz autorizou que a gente fosse lá conhecê-los, entendeu? Não foram eles que entraram em contato com a gente. Foi a gente que correu muito atrás.
E Uhum. daí eu fiquei sabendo por uma amiga, que inclusive é a madrinha do nosso caçula, e aí a gente, Deus vai colocando os anjos, né? Eu sempre falo que Deus vai colocando os anjos na vida da gente. Daí ele colocou a irmã da minha comadre, que foi um anjo, ela e o esposo. Daí eles receberam a gente na casa deles, foram com a gente até o fórum. Assistente social recebeu a gente, o juiz recebeu a gente, depois de tudo certo. Pode, pode. Daí a gente foi conhecer os meninos, entendeu? E aí tudo encaminhou. Mas isso, acho assim, bem importante colocar que aí, né, você disse que você entrou em contato, né, por conta, acho que desses Sim, grupos, né, de apoio que tem, né? Mas aham, é bem importante a gente lembrar e, né, e até reforçar que vocês já estavam habilitados, que já tinham sim, passado, nós, né, por todo o processo, a documentação, estava tudo, né, certinho, estavam na nós, fila, uhum. né? E aí o E nosso processo de habilitação foi entregue na mão do juiz e o juiz aprovou, porque certo. naquela cidade não tinha, acho que não tinha nem nenhum pretendente da cidade, Nossa, entendeu? É, e daí ele autorizou, então assim, a gente não fez nada ilegal. Tanto é que a gente chegou certo. lá e a gente foi primeiro fazer isso. Uhum. Então, né, então a gente já estava habilitado, já tinha um bom tempo, já. Acho que a gente ficou na fila 9 meses. Foi uma Nossa, gestação. é Uhum. certinho, 9 meses. É o Foi tempo, uma né, gestação. necessário foi o tempo necessário para vocês, né? Cada um vive um tempo que é Sim. necessário, né, para sua espera. E aí, Uhum. depois que vocês conheceram os meninos, tem um tempo de aproximação? Vocês tiveram esse período também? Como é que Tem um foi? tempo. Vocês tiveram Só tempo? que tem um tempo de aproximação. Só que, como a cidade deles é muito longe da nossa, e eles eram pequenos, né? O mais velho tinha 3, mas o caçula tinha um aninho só. Então, para bebê, não tem tempo de aproximação. Aham, Então, como certo. era o perfil, era, né? Daí o juiz disse que nós já estávamos habilitados, estávamos lá na frente dele. Daí ele falou que Uhum, ele não ia. A gente já até estava combinado de ir lá várias vezes, a gente já tinha conversado com várias sim. pessoas, com assistente social, diretora do lugar onde ele estava. Mas aí ele permitiu, ele sugeriu que a gente passasse aquele final de semana com os meninos e Aham. na segunda-feira ele daria a guarda pra gente, se a gente quisesse. E foi isso que Nossa, aconteceu. A gente viajou muito numa rápido. sexta e voltou na terça com os dois. Ai, que delícia. Foi Outro dia eu vi foto deles, né, quando eles chegaram na casa de vocês, ai, bem pequenininhos, né? Hoje a gente vê muito, as fotinhas nossa. deles, né, já bem grandinhos, que já estão, né? Ah, aham. A gente, assim, a gente não imaginou que a gente ia ter um bebê, né? A gente não planejou ter um bebê. A gente até nem escolheu para isso mesmo. A Aham, gente falou, não, não vamos optar por bebê, né? Vamos acelerar isso, tem muita criança para ser adotada. Daí a gente não imaginou que a gente ia ter um bebê em casa. E chegou um bebê de fralda, de mamadeira. ai, meu Deus. E, e o irmãozinho, dois companheirinhos, o mais velho, assim, Ai, era um protetor mesmo. Era muito, uhum. assim, muito bonitinho. Protegia, não podia tirar de perto, que ele ficava preocupado, sabe? Ai, que Hoje, amor. assim, hoje eles já têm mais um relacionamento, assim, mais que a gente está acostumado de ver de irmão, de briga, de Aham, implicar e tal. Mas no começo, o mais velho, ele era bem assim, ele era bem preocupado. O bem caçulinha tinha uma preocupado. ruguinha, tinha essa ruguinha assim, sabe? Quando Aham. chegava alguém perto, ele tinha uma ruguinha aqui que não sumia. Hoje não. Nossa, no começo, a minha cunhada outro dia ainda falou, eu lembro bem dessa ruguinha. Ele era bem assim, ele era meio, tinha duas ruguinhas aqui que não sumiam.
Agora não, agora ele é bem Agora tá sapequinha. tranquilo, né? Sim, Já se adaptou bem, então. E assim, sim. sobre a adaptação deles, né? Tu acha que foi mais fácil por eles serem irmãos ou não foi tão fácil assim? Então, eu acho que eu sempre falo que eles se adaptam muito mais fácil que a gente. Eles se adaptaram com certeza muito mais fácil do que nós nos adaptamos a eles. Porque a gente já Certo. era casada há quase 10 anos, só nós dois, né? Bem, vidinha tranquila e tal. Mas a gente queria muito, a gente sempre quis muito. Então a gente se virou nos 30 para, né, dar um jeito em tudo, para adaptar tudo, a casa, a vida, tudo, a família inteira, na verdade. Normal, quando os E filhos chegam, né? A gente a muda. família inteira, os avós, os tios, todo mundo se adaptou. Mas eles, eu acredito que ajudou muito, sim, porque eles sempre foram muito companheiros. Eles gostam de fazer tudo junto, eles não gostam de ir para lugar nenhum sem o outro, sabe? Vai crescendo, vai tendo, cada um vai tendo a sua individualidade, os seus gostos, Isso, mas isso, as dificilmente eles preferências. gostam de fazer as preferências, mas dificilmente eles querem fazer alguma coisa sem o outro. É muito Ai, que difícil. lindo. Então com certeza isso ajudou, né? Porque os dois, um sabia que o outro estava ali, né? Verdade, No verdade. começo Eu era acho, difícil para eles ir para a sala de aula, por exemplo, cada um ir para sua sala de aula. Tinha dia que era complicado, eles queriam ficar juntos, né? aham, Mas a gente sente que logo eles sentiram segurança, eles vieram com a gente para casa muito tranquilos, passaram aquele primeiro final de semana lá com a gente, porque esse casal de amigo nosso já conhecia eles, né? Eles já estavam acostumados com eles. Por isso que a gente ficou sabendo sim, deles, né? Eles faziam um aham. trabalho de evangelização, então, assim, Ah, foi tranquilo. E daí a gente veio com eles numa boa. Fizeram uma viagem super tranquila, graças a Deus, e assim. A gente era do mesmo estado? Era do mesmo do mesmo estado, mas de outra estado. cidade. Sim, de Ah, outra cidade, certo, mas do mesmo entendi. estado. Mas Ah, aí, assim, entendi. no começo a gente teve a dificuldade de adaptação, a fase que o mais velho estava numa fase difícil, dos 3 anos, Certo, meio rebelde. E aí acaba isso. que depois o caçula também passou por essa fase, então, assim, não tem nada a ver com a adoção. É, Alguma é, coisa tem, mas no geral é tudo mas é arte de o próprio criança, normal. desenvolvimento mesmo das crianças, né? Sim, sim, é a É, fase mesmo. Ele estava com 3 anos, então ele estava numa fase bem rebelde e ainda juntou tudo, né? Todo o contexto. Então no começo, sim, assim, foi bem difícil. Mas depois o sim. caçula também passou pela fase dos 2, 3 anos, birrentinho, do meu jeito. É normal, normal. Eu acho que é difícil É, a criança que passa assim por essa fase mais tranquila. A gente sabe que é muito individual, né? Mas que faz parte do desenvolvimento das crianças, né? Então, sim, o meu aqui também, quando passou por essa idade entre 2 e 3, também foi uma fase bem complicada, bem difícil. Mas a gente, né, vai como pai e mãe, a gente vai, né, pesquisando, vai buscando maneiras, né, que possam ajudar a gente, né, nessas fases mais difíceis. E então, eu achei bem importante, né, quando tu disse que realmente não tem nada a ver com a adoção essa parte. Ou seja, né, eles são filhos normal, a gente vai viver as etapas, né, da vida dessas crianças normal, né? sim, Independente se é isso mesmo, é até Terrible Two, a Camila tá colocando aqui, e realmente. sim, Algumas é crianças isso mesmo. passam mais tranquilas, outras um pouquinho mais difícil, mas faz parte. Né? E tudo No serve de começo, a lição para gente tem gente. uma. Sim, lógico. A gente tem uma tendência, eu confesso que eu passei por isso, de achar que tudo é porque é por causa da adoção. A gente Certo. tem essa tendência, as pessoas têm essa tendência, a gente ouve muito falar isso, né? Quem não conhece, quem nunca parou para pensar, parou para conversar sobre adoção, pensa várias coisas, né? Ainda é um tabu. Então eu tive isso.
a maioria das coisas que acontecem, você acha que é isso. Aí depois você vai, porque aí você começa a conviver mais, você começa a ir nas festinhas de criança, coisa que você não ia antes. Aí você começa a conviver com os seus amigos que têm filhos, você começa a ir na festa dos filhos dos seus amigos e começa a conversar com mães, com as suas amigas mães. Daí, depois de um tempo, começa a cair a ficha. Você vê que as outras crianças fazem as mesmas coisas que seu filho faz. Seu filho faz as mesmas coisas que os filhos dos seus amigos fazem. Então não tem nada a ver, é uma criança normal, igual as outras crianças. Daí depois você se acostuma com aquilo e começa a entender, porque no começo a gente põe a culpa, a gente se culpa, a gente fica tentando achar solução. Depois você fala, gente, mas o nosso fulano tá arteiro, ele é arteiro mesmo. Ponto. É isso mesmo. O nosso caçulinha é bem arteirinho mesmo. E o mais velho também agora fez 7 anos e ele tá entrando numa fase também meio que de transição. Ele fez 7 anos esse ano, em julho, e ele começou a mudar, e eu comecei a notar, comecei a conversar. Ele tá diferente agora, tá mudando, tá fazendo umas artes, tá planejando umas coisas assim, que não fazia antes. Normal! É uma arte mais articulada. Mais dele. Isso! Mais elaborada, mais articulada. Sim. Aí eu falei, meu Deus, fez 7 anos. Ai, Jesus, todas as crianças de 7 anos fazem isso. Quando eu fiz 7 anos, eu achei o máximo. Falei, oba, agora eu consigo fazer um monte de coisa. Que aí começa a ter acesso a mais coisas. Tesourinha no estojo, cola, coisa que não tinha. Aí começa a colar as coisas da casa, começa a cortar as coisas. Ai, meu Deus. Normal, todo aí mundo faz isso um dia. São muito grandes nessa idade. E aí ele tá assim, tá um pouquinho mais implicante com o irmão, entendeu? Mas aí é uma coisa normal, gente. Não tem nada a ver com, sabe? Não tem nada a ver, exatamente. É assim mesmo. Eu lembro das minhas sobrinhas, que uma é um pouco mais velha que a outra, que exatamente nessa idade que os meninos estavam, a mais velha não tinha muita paciência com a prima mais nova. Igualzinho os meus. As filhas dos meus 2 irmãos. É isso mesmo, só muda o endereço. É isso mesmo. Uhum. Mas é muito parecido, a realidade é muito parecida, né? Muito. Mas então, assim, na adoção, confesso, é uma experiência minha. Que no começo a gente acha assim, nossa, ele fez isso por causa disso. Aí você fica achando, aí você vai comentar com uma amiga, ela fala, nossa, mas isso aí é normal. Criança faz isso mesmo. Então pronto. Então é normal, No começo, aí às vezes é uma coisa assim que a gente tende a achar, e as pessoas de fora também, às vezes julgam a gente, às vezes, né, acha que a gente tem que ficar passando a mão na cabeça, fala, não, é meu filho, eu tenho que criar, tenho que educar, tenho que dar bronca, não é? Isso. Maria Elisa, assim, existe sim, ou vocês, não sei se vocês passaram, mas vocês vê que ainda existe muito preconceito em relação a essa questão da adoção, assim, por parte da sociedade em geral. Porque é filho adotivo, né? Ainda tem muito julgamento ou não? Então, a gente nunca passou por preconceito diretamente. Mas uma coisa assim que a gente sentia no começo, que as pessoas morriam de vontade de perguntar se eles eram adotados e tal, né? Eles são morenos, eles são mulatos, né? E aí as pessoas olhavam para eles e olhavam pra gente, perguntavam se eles eram gêmeos. A pergunta que a gente mais ouviu na vida. Eles são gêmeos? Aí no começo a gente ficava meio assim, então aí depois meu marido falou assim, começou a responder, e isso a gente responde até hoje. Eles são gêmeos para nós, porque eles chegaram para nós juntos. Isso. Mas esse tem 7 e esse tem 5. A gente fala assim agora. Eles são gêmeos para nós, sim, mas são gêmeos de idade diferentes. Daí pronto, a gente responde sobre a adoção, porque a gente sabe que era aquilo que a pessoa queria perguntar, mas não teve coragem. Exatamente. E aí pronto, esclarece todas as dúvidas. A Camila está perguntando sobre a questão da correção. Se eu achei difícil no começo. Eu achava, sim,
O que eu achei muito difícil é a correção, ai, assim, o julgamento dos outros. Tá. Porque no começo eu sofri muito com isso. Porque você é julgado, sim. Você não pode chamar atenção, você não pode dar bronca, você não pode. Você tem que passar a mão na cabeça e você tem que achar, morrer de dó de tudo. Entendeu? Nossa, mas tadinho. Nossa, mas Isso. que dó. No começo eu achei difícil por causa da sociedade em geral. Família, tudo. Certo. Inclusive a família. Tudo, entendeu? Porque julgavam a gente, tipo, você dava uma bronca e levava uma bronca, Nossa. entendeu? Por exemplo, você chamava atenção de alguma coisa na casa de um familiar, por exemplo, as pessoas chamavam sua atenção. Então, no começo, foi difícil isso, porque acho que por causa da adoção, as pessoas acham que porque você adotou, você não pode chamar atenção, você não pode, você tem que criar diferente, você tem que passar mais a mão na cabeça, você entendeu? Então, assim, tem até uma pessoa da família que o meu mais velho, ele muda muito quando ele chega na casa, entendeu? Porque Tá. ele sabe que protege, que ele é protegido lá. Sim, eles têm. E Eles aí ele têm. entendeu direitinho que ele é protegido lá, e eu acho que isso nunca vai mudar na vida dele agora. Não tem mais jeito. É Mas difícil assim, depois que eles entendem isso, né? Mas realmente para educar os filhos a gente precisa, né? A gente precisa desses momentos de lógico. correção. A Camila tá falando isso também. A criança tem que ser corrigida, orientada, mas eles entendem direitinho. Quem protege eles mais, quem passa mais a mão na cabeça, eles entendem. E outro dia mesmo, acho que foi meu pai, que o nosso caçula, ele é mais rebeldezinho, assim. Ele é muito, eu falo que ele é muito bem resolvido. Ele é bravo e tem muito temperamento, uma misturinha da minha família com a família do meu marido. Muito, muito. E o mais velho é muito parecido com a minha mãe, sabe? Muito parecido com a minha mãe. Aí meu pai ficou bravo com o negócio lá na casa dele. Daí ele falou pro meu pai: Mas que coisa, eu sou assim. Daí eu arregalei o olho e falei: Meu filho, não fala assim com seu avô. Mas mamãe, ele tem que entender que eu sou assim. Eu falei: Jesus. E fazia muito tempo que a gente não ia lá. Porque desde o começo da pandemia a gente não tá indo lá. E aí outro Sim. dia minha mãe marcou um café e falou: Não, vem pra cá, vem pelo menos você com os meninos. Daí num domingo, Aham. fim de tarde, dei um banho em todo mundo, a gente colocou uma roupa limpa, sapato limpo e fomos pra lá. Isso. E ele sentou e Então, eles chegaram lá, ficaram tão eufóricos que eles pareciam, nossa senhora, eles ficaram doidos lá dentro da casa da minha mãe. E aí ele sentou na mesa uma hora e começou a derrubar o bolo, assim, aí meu pai chamou atenção, normal, né? sim, Mas, sim. vô, ele falou, acalma, né? Você tá muito agitado. Mas, vô, eu sou assim. Meu filho, não fala assim com seu avô. Mas, mamãe, ele tem que entender que eu sou assim. Eu falei, ai, meu Deus. E ele é mesmo assim. Ele é muito Muito parecido bem comigo, assim. resolvido. Ele é. Ai, meu Deus, tem até que frear. Verdade. Mas ele é A meio gente, agitadão mesmo, sabe? Ele é agitado e quando ele tá muito empolgado, ele chega num lugar. E lá na minha mãe, quando ele chega, ele vira uma correria e vira um furacão. A muito gente foi na parecido com casa o de. meu. Então, aí ele fica muito eufórico e aí a gente começa a chamar atenção, né? Todo mundo fica, calma, para, você vai cair, você vai derrubar, não sei o quê. E aí uma hora ele falou, mas que coisa, eu sou assim. Ele tem que Ai, entender meu que eu Deus. sou assim. Ai, meu Deus. Coisas de criança. Coisas de Então. criança. Uhum. Ai, Mas é um mas barato, porque assim, todo mundo se adaptou super bem. Nossa, eles amam demais que os delícia. avós.
o meu sogro, infelizmente, meu sogro faleceu pouco depois que eles chegaram, mas eles se conheceram. Eles falam muito do avô, sabe? Falam Nossa, muito dele, rezam muito foi algo bem por ele. marcante para eles, então. Marcou. A gente fala muito dele, mas eles nunca se esqueceram dele. E aí, assim, eles Nossa, amam demais os tios, os padrinhos, a gente fala muito, envolve muito. E a família ama os dois demais também, sabe? Eles foram muito bem acolhidos, muito bem recebidos. que E a legal. sociedade num todo, assim, na época a gente trabalhava na Universidade Federal daqui. E aí o Rogério até fala que não foi um caso, que virou uma causa. Porque uma das minhas comadres, que depois a gente convidou para ser madrinha do mais velho, ela fez uma campanha lá pra gente. E aí, quando eles Nossa, chegaram, durante muito tempo, eu não comprei fralda, lencinho umedecido e pomadinha. Eu ganhei muito, nós ganhamos muita fralda, muito lencinho, muita pomadinha de assadura. E aí a gente começou a ganhar. Até hoje a gente ganha muita coisa. Mas a vida deles é só providência. A gente montou o ah, quarto deles com tudo ganhado, roupa tudo ganhado, sapato tudo ganhado, depois material escolar tudo ganhado, mochila, tudo, bicicleta, tudo. Graças a Deus. Deus providencia nossa, tudo na vida deles. exatamente. A providência nunca falha, né? Providência divina, ela é Não, sempre perfeita. Basta que a gente graças a Deus. confie, basta que a Sim, gente sim, confie. Isso. sim. Esse ano É, Deus providenciou a escola. Porque opa, esse ano Deus providenciou a escola. Eles estudaram esse ano na melhor escola católica da cidade. nossa, que bênção! Sim, foi uma das maiores bênçãos. Nossa, Deus foi muito providente. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente foi falando assim no decorrer da live sobre os vários passos, né, do processo de adoção, ali desde a escolha do perfil, né? A gente acha que não comentou sobre o primeiro passo, né? Para quem quer adotar, né? Qual é o primeiro passo, onde que vai, o que que faz. Mas assim, eu queria que tu comentasse se tu acha, na tua opinião, assim, se tu acha que todos os passos, né, desse processo, se eles são importantes, né? Qual é a importância disso tudo? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas que quase não têm conhecimento sobre o processo da adoção no Brasil, muitas vezes acham que, mas o processo é muito longo, é muito burocrático, mas poderia ser facilitado, né? Então, na tua opinião, assim, todas essas etapas, elas são necessárias? Eu acho que são muito necessários, muito importantes. Uma coisa que eu li hoje, que eu acho que a justiça podia insistir um pouco menos, era em tentar manter ou retornar a criança ou as crianças para a família de origem. Família. Tá. Porque é uma coisa que, no nosso caso, por exemplo, nossa sentença de adoção nós não temos até hoje. Já faz 4 anos, amanhã vai fazer 3 meses, 4 anos e 3 meses, que nós Tá. estamos em processo de adoção, entendeu? Nós temos a guarda, a tutela, Certo. lógico, né? Tudo certinho. Uhum. Mas Isso. não por insistência da justiça de querer voltar e tudo, mas porque o juiz quer, sim, extinguir todas as possibilidades. Lógico, tá certo. Quanto mais Sim. bem feito, melhor. Mas eu acho que a Uhum. justiça podia insistir um pouco menos nisso. É uma opinião Tá. só. Eu até li sobre Sim, isso hoje sim, no é a tua Instagram e opinião. concordo. É, Certo. mas todos os passos, com certeza, têm que ser seguidos rigorosamente. No nosso caso, por exemplo, foi rápido, porque quando a gente soube do Uhum. curso, a gente entrou com a documentação. Aqui na Sim. nossa comarca é assim: você vai no fórum, pega a lista dos documentos, providencia aqueles documentos, que são documentos pessoais, Uhum. comprovante de endereço, essas coisas que você tem que fazer para qualquer coisa que você vai fazer, Atestado de saúde, né? coisas bem básicas, né? E aí tem o atestado de saúde física, o atestado de saúde mental, que tem que ser um psiquiatra.
Saúde Certo. física pode ser um médico clínico geral ou algum outro médico que você for, né? E, e aí aqui nós preenchemos uma requisição na época. Eu lembro que eu digitei conforme o formulário que me deram e montamos o processinho e aí fotos opcionais. Eu lembro que nós colocamos fotos. Acho que nós colocamos uma foto do nosso casamento e uma outra foto nossa. Ah, Aqui no nosso caso interessante. tinha isso. Nós colocamos. E aí demos a entrada do processo de habilitação. Aí um mês depois, mais ou menos, nós fizemos o curso. Na outra semana a gente já fez a entrevista e traçou o perfil, né? Daí Uhum. logo depois a psicóloga e a assistente social deram o parecer técnico, né? Aí tem a visita domiciliar também, que geralmente acontece no processo de adoção. Aham. Depois, o promotor tem que dar o parecer dele, favorável ou não, conforme o processo que já está montado ali, né? Os nossos documentos, curso, entrevista e o parecer delas, favorável ou não. Daí, no nosso caso, ele deu o parecer favorável e o juiz deu a sentença. Aí o juiz dando a Ah, sentença, você vai para o cadastro, você está habilitado, aí você recebe aham. um- um- uma declaração do fórum da sua habilitação. Acho que a gente ficou, eu vi no site, né, do TJ, daí a gente foi lá. Aí a assistente social imprimiu para a gente, entregou, só que depois a gente recebeu em casa, que já acho Ah, que já tinha sido enviado. Aí a gente recebeu isso, quando também. chega aí. Isso. Aí a gente recebeu também em casa uma cópia da habilitação, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu Isso. comecei a mandar cópia do processo para várias comarcas. Eu ligava antes, perguntava se eu podia mandar, tirava a cópia e punha no correio. É uma opção também. Você escolher comarcas, ligar. Isso foi uma sugestão que me deram também. Acho que aqui a equipe técnica daqui me falou. Você liga, conversa com a psicóloga ou com a assistente social, pergunta se você pode mandar. Aí eu fiz isso. Mandei para várias comarcas a cópia do nosso. Aí, né, peguei o processo, tirei uma cópia dele inteiro, né, advogado nosso, meu pai, foi lá, pegou o processo. E aí a gente fez assim. Essas foram as etapas que a gente cumpriu, né, aqui na nossa comarca. Foi assim. Certo. Eu acho que, eu não sei se é unificado assim, todas as etapas, mas eu acredito que no Brasil todo é praticamente a mesma coisa. É meio básico assim, mas tem algumas É, né? diferencinhas em alguns lugares. Tem algumas comarcas que tem que fazer o curso primeiro. Depois que você faz o curso, você entra com o seu processo de pedir, junta a documentação. Aqui não, Ah, aqui você tem que entrar com o processo para depois você fazer o curso. No nosso caso foi assim. interessante. A Camila Ah, está tá. perguntando quanto tempo demorou. Nosso processo demorou durou ao todo 1 ano e 1 mês. Do início do processo até a chegada dos meninos, né? Sim, foi. Tá. Então tá. Maria Elisa, nosso tempo está quase acabando. Sim, Eu vi que aham. que alguém deixou ali algumas perguntinhas. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui a caixinha para a gente Ah, tá. responder. Então, aqui ó, a gente tem duas perguntas, né? Uma até a gente já respondeu, que Uhum. foi se os meninos demoraram a se adaptar. Essa a gente já conversou, A né? gente já falou. Não Isso. demoraram. Foi muito tranquilo por conta, né, de serem irmãos e de serem bem agarradinhos, né? A Sim, gente vê muitas aham. fotinhos deles, né? Um sempre com a mãozinha no outro, um abraçadinho. Ai, então, eles são muito Sempre, fofos, eles sempre. são muito É lindos. muito bonitinho. Eles têm um relacionamento assim que é muito fofo mesmo de ver esse carinho que eles têm, esse cuidado, né? É E a muito gente deles. incentiva muito isso neles, falar que ama, sabe? Abençoar um ao outro, a gente abençoa, todos a gente se abençoa, todo mundo. Então a gente
tem que incentivar, porque se os pais não ensinam, eles, né, de Exatamente, pequenininho que tem que aprender essas coisas. verdade. E é a família que tem que ensinar, né? Os pais É, que sim. são responsáveis por essa Uhum. educação. É. E, e a outra pergunta é se vocês pensam em adotar mais. Você sabe o que a gente pensa? Oh, Mas na delícia! verdade a gente fala sobre isso, sim. Eles falam e o Rogério às vezes fala também. Ah, a gente precisa de uma menininha ou duas menininhas. Mas na verdade, assim, acho que a gente meio que só brinca mesmo, porque eu acho que Sei. a gente já tá com 44, né? Eu vou fazer Uhum. 44 daqui uns meses, o Rogério já tá. Então eu acho que é assim, é meio que brincar com. Ah, não sei. Sei. A gente até poderia, Quem sim, mas sabe, né? Deus providencia tudo, com É, certeza, se for da isso vontade de mesmo. Deus e tudo, mas a gente entrega nas mãos de Deus. Mas eu acho que é mais na brincadeira mesmo. Eu acho que a gente vai ficar só com os dois mesmo. Se a gente tivesse conseguido adotar mais novos, né? Se de repente o meu tratamento de saúde tivesse sido mais rápido, Isso. né? Daí a gente poderia até pensar seriamente sobre isso. Mas eu acho que não. Daqui uns Por dias a gente enquanto, tá com não. 50, né? Então eu acho que não, né? Vamos cuidar direitinho dos dois, Vamos né? curtir, vamos cuidar dos meninos e deixa É, assim. sim, A aham, gente, a gente, a gente tem uns minutinhos ainda, aham. e antes de encerrar, eu queria assim, que tu desse algum recado, Maria Elisa, ou passasse uma mensagem assim, de maneira geral, não só para aqueles casais que já estão, né, esperando, que já estão habilitados, ou aqueles que já iniciaram o processo, mas também para aqueles que talvez nunca pensaram nessa possibilidade, né? Porque às vezes, né, ficam ali na espera dos filhos, os filhos não chegam, mas às vezes nunca, né, sentaram para conversar sobre a adoção, sobre essa possibilidade, né? Então, eu assim, eu sempre tento incentivar. Eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, gente, não demora. Ah, eu tô pensando, então não demora. Corre, corre porque a fila anda. Corre, Verdade, porque o às tempo vezes passa Deus já rápido. está. O tempo passa rápido, corre, porque às vezes Deus Isso, já está providenciando e você está aqui parado e seu filho já está lá esperando. A gente tem que fazer a parte da gente. Mas assim, é eu tento verdade. incentivar todo mundo, porque eu sempre falei, não, né, eu não posso garantir que eu teria feito, mas eu sempre falei que mesmo que eu tivesse filhos biológicos, que eu conseguisse engravidar naturalmente, que fosse tudo natural, normal, né, entre aspas, eu Sim, gostaria de adotar assim mesmo. Eu sempre falei isso. Desde que eu era, né, mais nova, eu falava isso. Então eu incentivo todo mundo. Às vezes alguma amiga mais velha está com medo de engravidar de novo, eu falo, adota. Adota, entra na fila. Adota. Ai, mas nossa, começar tudo de novo. Não, adota uma criança mais velha. Aí você não vai melhor, começar tudo de novo. Adota uma isso. criança já mais ou menos da idade do seu filho, da sua filha, para ser um Uhum, companheirinho, um amiguinho. Então, eu é incentivo verdade. assim, para quem tem filhos biológicos, de repente nunca pensou na possibilidade, ah, não pode engravidar mais, ou ah, eu tive meu filho mais velho, e agora eu tô com medo. Gente, não perde tempo. Tem muita criança esperando, tem muita criança Verdade. sonhando com uma família. Pensa com carinho nessa possibilidade. Quem está na fila de adoção, não desanima. Não Muito desanima, bom. se de repente, como eu falei, se de repente seu perfil é mais fechado, abre um Pensa nessa pouquinho para, possibilidade. pensa na possibilidade de aumentar um pouquinho a idade, ou sexo, qualquer sexo, ou de repente ter dois ou três, né? Eu incentivo sempre assim. E é uma Isso, felicidade, você é forma uma família igual às outras. Não tem diferença isso nenhuma. mesmo. E pode ter certeza, todo mundo vai achar lindo, todo mundo vai te ajudar, todo mundo vai te elogiar, vai te amar, vai achar a coisa mais linda do mundo. É Que é o que verdade. acontece com a gente. A gente é uma família muito amada, muito querida, os meninos são. Talvez até mais por causa da adoção do que se fosse uma família normal. É, Então, eu exatamente. tenho certeza, que é uma felicidade muito grande.
Então, antes que caia, né, eu só quero te É, agradecer. A gente está encerrando ai, eu mesmo. que te Só queria te agradeço. agradecer do fundo do meu coração. Foi muito bom essa conversa. Tenho Ai, certeza foi que ótimo. a gente conseguiu esclarecer muita coisa, né? Ai, eu Muitas dúvidas espero que foram sim. tiradas. Só peço que, né, Deus continue abençoando muito vocês. Nossa Senhora esteja Amém, sempre amém, intercedendo por vocês. Obrigada, um amém. beijão para Eu que vocês. agradeço, Dá um beijo nos amei, viu? meninos. Dá um beijo Um nos beijo. meninos. Um abraço Eu pro dou, pode Rogério. deixar. Fiquem com Deus. Para vocês também, amém. Você também, viu? Amém.